Capturar fantasmas sem querer é algo que acontece desde que inventaram a possibilidade de memorizar um momento. Não é novidade pra ninguém que muitas fotos de familiares ou históricas possuem seres que, digamos que não deveriam estar ali naquele momento. E embora muitas pessoas fiquem assustadas com isso, outras até gostam de saber que aonde elas vivem ali, fantasmas reais dividem o ambiente e até interagem com essas pessoas. Mas aqui fica uma pergunta pra vocês: o que você faria se descobrisse que exatamente agora tem uma criatura ou um ser do seu lado? Bom, vem comigo ver o que pessoas reais registraram em ambientes inesperados. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Iluminado. Henry Yao é uma pessoa normal com um costume normal, o de tirar fotos nos lugares aonde ele costuma ficar. Infelizmente, um desses lugares foi o Hotel Stanley, o hotel que Stephen King usou como base para escrever O Iluminado. Então era de se esperar que alguma bizarrice acontecesse em algum momento, né? Yao decidiu fotografar as escadas do hotel, tomando cuidado para que ninguém aparecesse na imagem, já que ele, prefere fotos vazias dos ambientes em si e não das pessoas. Então foi um choque quando, ao revisar ali aquele material que ele havia feito, ele acabou percebendo uma estranha figura na parte superior ali do ambiente. Claramente muitas pessoas que não acreditam nisso entraram em contato com ele, mas também outras que acreditam de fato que aquilo era a explicação para algo. Mas bom, nem ele parece entender ou gostar muito desse assunto, e honestamente isso deixa a imagem bem mais assustadora, até porque uma pessoa que não é que gosta muito desse assunto ou vive essa realidade, sabe, às vezes por trabalho ou muito menos pro hobby, ele não acredita muito nisso não. Então meio que a coisa aconteceu por acontecer. É bem bizarro imaginar que ela foi tirada recentemente, em uma época onde a gente normalmente não revela fotos, Realizando tarefas. Quando Tyler Thornton, um homem australiano residente de Port Victoria, recebeu 2 fotos de um agente imobiliário responsável ali pelo imóvel do seu pai, ele ficou muito chocado com o que ele viu. Tyler automaticamente mostrou aquela foto para a família toda e também, é claro, colocou na internet, onde é um dos melhores ambientes para que a gente possa divulgar, compartilhar uma cena, ainda mais quando envolve terceiros, ou melhor, entidades, Era uma foto simples tirada pela pessoa responsável ali, o agente no caso. Tinha um homem dentro do apartamento, de frente para uma janela ali, seria basicamente isso, e aparentemente estava lavando uns pratos. O único problema é que o pai de Tyler, o dono desse apartamento, havia acabado de falecer. Tinha feito pouco tempo ali que ele tinha falecido. E quando a pessoa da imobiliária entrou na residência, não encontrou absolutamente nada, família. A gente tá falando aqui dele ter entrado em um ambiente que teoricamente estava vazio. Ninguém sabe muito bem o que pode ser, mas alguns acreditam que obviamente seja o pai de Tyler, que voltou para realizar as tarefas domésticas que não tinham sido concluídas ainda. De qualquer forma, a imagem deixou a comunidade paranormal da Austrália muito animada. O Monge. A casa de Joey Jean Pritchard na Inglaterra é hoje um lugar conhecido por ser meio que o palco ali de uma das lendas de fantasmas mais marcantes da região nordeste do país. De acordo com esse casal, que obviamente não vive mais no lugar, eles eram constantemente atormentados enquanto moravam na casa ali, no ambiente, Poças d'água aparecendo do nada, e olha, sem motivo aparente, não tinha vazamento, não tinha cano estourado, não tinha nada. Objetos que se moviam na residência e também quebravam sozinhos. E aparentemente até mesmo a filha do casal, Diane, sendo puxada da sua cama com muita violência e força pelo seu pescoço. Isso tudo seria obra do Monge de Pontefract, um poltergeist tão famoso quanto caótico também. Um caçador de fantasmas chamado Pete Bolton passou a sentir interesse por essa casa. Meio que ele falou assim: opa, eu vou estudar o que tá rolando por lá, até porque tem coisas estranhas acontecendo, Então
ele decidiu visitar a casa e ver com os próprios olhos, ou melhor, sentir com o próprio corpo o que tinha lá dentro. Após tirar fotos por alguns instantes, ele clicou uma que levantou os pelos da sua nuca, a de uma estranha figura em um espelho, o encarando de volta. Após postar essa foto aí, algumas teorias obviamente surgiram, e uma delas confirma que o registro nem é um monge, e sim uma das suas vítimas. De qualquer forma, é muito estranho, e deve ser mais estranho ainda se alguém mora lá nos dias de hoje, né, sabe que algumas coisas estranhas acontecem, mas ainda não viu toda a história por trás do lugar. Investigação em Amityville. Em uma noite de novembro de 1974, em uma vizinhança de Nova York, um crime horrível aconteceu. Um homem chamado Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, acabou atirando nos seus pais, suas 2 irmãs mais novas e os seus 2 irmãos mais novos. Ele foi sentenciado a 6 sentenças de 25 anos de vida na prisão, mas o estrago já estava feito, né? A casa onde esse crime horrendo ocorreu foi chamada de a Casa do Horror em Amityville. E como a maioria dessas coisas acabam, logo ela se tornou quase um ponto turístico para quem gosta de histórias macabras, de crimes verdadeiros, né? E situações também fantasmagóricas. Bom, durante os meses e anos que passaram, a casa passou entre várias mãos, até chegar em seus donos, que bom, são os donos até os dias de hoje. Mas 2 desses donos aí, chamado George e Kate Luce, alegavam que em 1976 a casa estaria amaldiçoada e também com espíritos maldosos de vingança. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren fizeram estudos nessa casa, que estão registrados no livro sobre esse caso aí. Mas em um desses registros visuais é muito assustador, viu? Porque ele conta com uma menina ali no 2º andar olhando para a câmera, exatamente aonde estariam fotografando o ambiente. De acordo com Lorraine, a garota não estava lá quando a foto foi tirada, o que obviamente confirma e deixa toda essa situação muito mais estranha. Mas aqui cabe um parêntese que eu quero perguntar muito sério pra você. Se você soubesse que tem uma casa que, bom, tá mal assombrada e coisas já aconteceram ali, principalmente espíritos de vingança, por um acaso você alugaria ou compraria essa casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, vai. Pendurado. Nos anos 50, nos Estados Unidos, a família Cooper finalmente realizou seu sonho de conseguir uma casa própria, com um terreno em uma casa que era relativamente antiga no Texas. Eles prontamente se mudaram e fizeram uma comemoração pra gata, né? Aquela jantinha simples, a família reunida. E bom, o pai Cooper decidiu tirar uma série de fotos que registrariam aquele momento e eternizariam, né, aquela conquista da família. Bom, mas quando ele revelou essas fotos, digamos que algo muito estranho aconteceu. O homem se deparou com essa cena aí, a de uma estranha figura parecendo estar de cabeça para baixo, pendurada em cima da mesa. Cooper não soube explicar bem a origem desse estranho ser, criatura ou entidade, e nem a loja que na época fez a revelação dessas fotografias. Às vezes a casa meio que já vem amaldiçoada, né? Há quem diga que, bom, não é há quem diga, existem até provas disso, né? Na época que a gente revelava fotos, qualquer coisinha poderia causar ali uma situação diferente, modificar uma cena, algum descuido, né? Era um processo muito delicado fazer isso. Precisava de um ambiente totalmente adequado com relação a luzes, né? Ventos, sujeira e tudo mais. Agora, tem muita gente que fala que definitivamente esse não é um caso de descuido, vacilo de quem revelou ali e de fato tinha alguma coisa. Tem também pessoas que sentem pela imagem seres ou criaturas. Se você, por um acaso, tem essa habilidade paranormal, me fala, olhando para essa imagem, o que é que você sente? Incêndio. O incêndio da casa onde ficava a prefeitura de Warrentown, na Inglaterra, é famoso por um motivo muito estranho. Na noite do incêndio em 1995, um fotógrafo amador chamado Tony Rayleigh conseguiu boas imagens daquela situação. Porém, ele ficou famoso não pela qualidade das suas fotos em preto e branco, e sim pelo elemento fantasmagórico em uma delas. Uma garota na sacada do prédio em chamas, olhando para a rua. A foto obviamente explodiu e as autoridades acreditavam que a menina da foto era o espírito de Jane Thurp, uma garota de 14 anos que em 1677 ateou fogo acidentalmente à prefeitura
do mesmo jeito. O local virou um ponto turístico da cidade, onde a foto é sempre comentada e discutida, mas existem pessoas que acreditam que ela é apenas adulterada, já que a garota parece a mesma de um cartão postal dos anos 20. Seja verdade ou não, o lugar ainda recebe visitas, todas muito curiosas ali, com essa história um tanto quanto mórbida, né? Senhorita Marrom. A história da Senhorita Marrom de Ryan Hall é uma das histórias mais famosas da fotografia fantasma ali, envolvendo fantasmas, né? Reza a lenda que um fotógrafo para uma revista chamada Country Life estaria tirando fotos do Ryan Hall para um artigo ali, algo que era normal, quando se deparou com uma imagem muito estranha. Em sua frente, descendo a escada, o que parecia uma nuvem de vapor se formou e começou a se mexer sozinha. O fotógrafo tirou 2 fotos com flash, e quando elas foram reveladas, bom, elas mostraram exatamente o que ele disse ver, uma massa estranha. Céticos apontam que a foto foi alterada e meio que esfregando ali graxa nas lentes da câmera. Mas as teorias param aí, já que os negativos estão em perfeito estado e não foram adulterados. Talvez o homem realmente tenha visto a dama do Ryan Hall, a irmã de um dos primeiros ministros do país. Uma aparição um tanto quanto bizarra, né? Mas a gente não pode falar que dá ou não dá pra, enfim, ter esse tipo de aparição. Só resta saber aquela dúvida, né? E você, acredita de fato? Mansão. Os amigos de Guy Winters, um entusiasta de fantasma e coisas sobrenaturais, o avisaram de uma casa em Greencastle, Indiana, que era supostamente amaldiçoada. Como todo bom investigador paranormal, o homem decidiu se armar com várias câmeras e passar 48 horas dentro da residência, num ato chamado de spooking na comunidade paranormal. O grupo entrou na mansão O'Hare, construída em 1800, e de acordo com os poucos relatos, muita coisa estranha e inexplicável aconteceu lá dentro, desde aparições até coisas caindo e arrastando pelas paredes, com até mesmo gritos muito estranhos vindos do segundo andar, aonde ninguém teve coragem de ir. Obviamente, até Guy decidiu subir as escadas, e de todas as fotos, que são meio borradas, as mais estranhas é a da Senhorita Rosa, uma aparição fantasmagórica que apareceu 3 vezes seguidas em 3 imagens diferentes, mas que depois simplesmente sumiu, permanecendo um mistério até os dias de hoje, né? Já que a mansão foi demolida. E bom, a mansão O'Hare é um segredo que fica com esse corajoso grupo de amigos. Meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva de se esquecer, é claro, porque tem vídeo direto aqui no canal, você não vai querer perder, eu tenho certeza. E a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!